O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Sacramento. Quantas e quantas vezes escutamos esta palavra, sacramento. Mas afinal, o que significa a palavra sacramento? Ela vem do latim, sacramentum, que significa acordo, pacto, que nós fazemos com Deus. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não vamos encontrar a palavra sacramento, mas vamos encontrar uma palavra que é um sinônimo de sacramento, e esta palavra chama-se aliança. Portanto, todas as vezes que eu recebo um sacramento, eu estou fazendo uma aliança com Deus. Santo Agostinho, um santo do século V, ele nos ensina o que significa a palavra sacramento. Segundo Santo Agostinho, sacramento significa sinal sensível da presença de Deus no meio da humanidade. Depois, Santo Agostinho, utilizando a filosofia da linguagem, ele vai nos ensinar que o sacramento tem um significado e um significante. O significado é a parte material do sacramento, é aquilo que eu vejo, que eu toco, como por exemplo, as alianças, né? O pão, o vinho, a vela, o óleo, a veste. Tudo isso é o significado, a parte abstrata do sacramento. Já o significante é a parte, o significado é a parte concreta, né? E o significante é a parte abstrata do sacramento, é aquilo que eu imagino. No sacramento nós temos o significado e o significante. O significante é a parte espiritual do sacramento. É interessante notar o descaso de muitos irmãos e irmãs na recepção dos sacramentos. Como, por exemplo, numa confissão, nem o sinal da cruz muitos nem fazem, nem no início da confissão e nem na hora da absolvição dos pecados. Outros que vão contrair o matrimônio, no início da celebração, nem fazem o sinal da cruz. Ou seja, não estão preocupados com o significante do sacramento, a parte espiritual do sacramento. Eles estão preocupados com o significado, aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles podem tocar. E são as pessoas que vivem assim, que não estão nem aí, são as que mais sofrem. E são as que mais se desesperam, com muita facilidade, porque não têm fé. Ainda não amadureceram na sua fé.
Santo Tomás de Aquino, um santo do século XIII, ele vai separar os sacramentos apenas em 7. Porque antes havia mais de 400 sacramentos, inclusive a água benta era um sacramento. E Santo Agostinho classifica em 7, dividindo em 3 categorias. Iniciação cristã, que é composto por batismo, eucaristia e confirmação. Depois nós temos os sacramentos do serviço, que é constituído pela ordem e o matrimônio. E os sacramentos da cura, que é constituído pelo sacramento da confissão e pelo sacramento da unção dos enfermos. E a pergunta é: por que 7? Porque é o número da perfeição? Exatamente. Porém, o 7 simboliza a soma de 2 números, o 3 e o 4. O 3 representa a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 4 representa toda a humanidade. Quando nós vemos o 4 na Bíblia, ali nós vemos os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. A universalidade. Então, o número 7 representa essa união entre Deus e o ser humano. E aí você entende o porquê que a cruz tem 4 lados. E por que o padre está falando sobre o sacramento? Porque durante essa semana nós estamos vendo sobre o maior de todos os sacramentos, a Eucaristia. Se você pegar o Evangelho desde segunda-feira até agora, está falando sobre o pão do céu, a Eucaristia. E por que o sacramento da Eucaristia é o maior de todos eles? Porque os outros 6 sacramentos, batismo, confirmação, unção dos enfermos, confissão, matrimônio e ordem, nós recebemos a graça de Deus na nossa vida. Na Eucaristia, nós recebemos o próprio Deus. Por isso que Ele é o maior de todos os sacramentos. E no texto de hoje, São João mais uma vez está preocupado em mostrar que Cristo Jesus é o revelador do Pai. Como nós lemos no capítulo 14, versículo 6. Quem me vê, vê o Pai. Então, quando nós olhamos para a Eucaristia, nós estamos contemplando o próprio Deus. E automaticamente, ao receber a Eucaristia, nos tornamos sacrários vivos. E os nossos olhos, aquelas luzes, a brilhar, a indicar a presença de Cristo Jesus. Portanto, ao receber a Eucaristia, a nossa responsabilidade, ela praticamente triplica. Nós temos que nos preocupar conosco mesmo, na nossa vivência, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser. E depois, no nosso comportamento com os irmãos e irmãs que estão à nossa volta. Afinal, nós somos portadores de Cristo Jesus. E como nós recebemos os sacramentos? Através da igreja. A igreja, ela é por excelência a dispensadora de todos os sacramentos. E vendo a primeira leitura de hoje, vamos percebendo que o início da igreja não foi nada fácil. Houve muitas mortes, muitas perseguições, muitas tribulações, como aparece o texto de hoje. O povo está chorando a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, aquele que deu a sua vida pela vida de Cristo Jesus. No texto de ontem, vimos este amor de Estevão para com Cristo, a ponto de dizer: Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o povo está sentindo isto. E por que o povo está chorando a falta de Estevão, que era um diácono? Porque era aquele que sabia partilhar muito bem a palavra de Deus, que é um outro alimento
que nós recebemos na Santa Missa. Na Santa Missa, recebemos 2 alimentos, a palavra e a Eucaristia. E o povo está sentindo falta deste alimento, por isso que está triste. Porém, Deus, que sempre provê, está enviando Filipe, um outro diácono, que agora vai dar continuidade a esta propagação da palavra de Deus. Ou seja, não vai deixar o povo sem este alimento espiritual, que é a palavra. E o texto da primeira leitura também nos ensina que por causa da perseguição, todos se dispersaram, e foi aí que houve a propagação da palavra de Deus, a propagação da igreja, a igreja que sai de Jerusalém e agora vai para todo o mundo, dando continuidade ao projeto libertador de Deus. A primeira leitura nos ensina que nós temos que aprender a tirar proveito de tudo aquilo que nós consideramos ruim, porque nós temos que enxergar nas coisas más, coisas boas. E quem consegue enxergar isto é a pessoa que está cheia do amor de Deus. É a pessoa que consegue deixar com que a graça da Eucaristia haja na sua vida. É uma pessoa que está sempre otimista, sempre olhando para a frente, com os olhos abertos, com o coração aberto, confiante, porque dias melhores virão. Portanto, meu irmão, minha irmã, faça uso constante desta graça na sua vida, que é a recepção da Eucaristia. Não deixe de receber a Eucaristia. Deixe Cristo alimentar você. Deixe Cristo fortalecer você. Porque quando você estiver passando por uma tribulação, uma preocupação, uma angústia ou a perda de alguém, pode ter certeza que Cristo Jesus, o próprio Deus, é quem estará confortando você. Lembre-se que o muito sem Deus é nada, né? O muito sem Deus é pouco, e o pouco com Deus é muito. E nós temos que sempre rezar a oração da divina providência. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Tanto os bens materiais como os bens espirituais. Procure ser cada vez mais este sacrário vivo no meio da humanidade. Faça a diferença. A sua presença precisa irradiar esta graça santificante que brota através da Eucaristia. Cristo Jesus conta com você e Ele espera que possa contar também contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.